e shows, eventos, né, festivais que citavam ali até referências ao ex-presidente Lula, e foi considerado ali por muitos críticos que seria uma propaganda eleitoral antecipada. Por um outro lado, também a gente viu as motociatas do presidente Jair Bolsonaro também sendo também colocada ali como uma propaganda eleitoral. A gente pode considerar isso como uma propaganda eleitoral ou não? O fato da pessoa estar, por exemplo, no caso do presidente Jair Bolsonaro, ele participou da motociata, isso traz algum peso ou não para ser caracterizado como uma propaganda antes da hora? Olha, a legislação tem essa pretensão que eu mesmo sou um pouco crítico ao nosso regime, e nós não precisamos falar das eleições desse ano, sim, mas de qualquer ano. Assim, nenhuma candidatura surge de inopino, sim, a partir do dia que a lei diz, a partir de agora pode, assim, fazer política. Fazer política não é propriamente fazer campanha eleitoral. Campanha eleitoral, claro, tem uma hora para começar, tem uma transparência para atender quanto aos seus custos, seu financiamento. Então, sob esse aspecto, claro que nós temos que ter uma disciplina. Agora, existem determinadas situações em que você não tem, você pode até ter uma conotação política eleitoral, mas não existe, vamos dizer, propriamente uma campanha no sentido dessa organização de uma situação orgânica, e muitas vezes ela pode ser uma manifestação pessoal de apreço por uma candidatura ou outra. Eu aqui dando uma entrevista para você, eu podia, não é minha intenção, mas eu podia eventualmente manifestar qual é a minha preferência política neste momento. Isso não é propaganda eleitoral, isso é uma manifestação individual. A legislação até acaba criando uma limitação que não pode haver o pedido explícito de voto. Eu acho até um erro, não, mas eu acho um erro do seguinte, mas é o que está na lei, então nós temos que lidar com isso. Se está errado, vamos mudar a lei, mas enquanto ela existir, vamos obedecer. E a Justiça Eleitoral, ela tem que dar execução a isso. Mas o que eu penso é que o que não pode hoje é haver uma campanha organizada em termos de financiamento, etc., sem que haja uma transparência. Então, a legislação andaria bem melhor se liberasse mais a vida política e exigisse mais a transparência de quem é que está pagando isso. Porque hoje, olha só, se encolheu a campanha, portanto a parte, vamos dizer, que é contabilizada, que é sindicada, etc, etc, é aquela que vai começar depois do dia 15 de agosto. Sim, quando hoje você vê, está todo mundo em campanha, está todo mundo... Quem é que está pagando? Muito provavelmente são os próprios partidos políticos que prestam contas para a Justiça Eleitoral. E acho que eu quero crer que todos eles estejam custeando desta forma. Mas a contabilidade partidária é diferente da contabilidade eleitoral, inclusive para dar para o eleitor a satisfação de quem é que está pagando este ato de campanha. Nas eleições, isso acontece no mesmo ato. Entrou o dinheiro, você pode saber de quem é que pagou. No partido político, não é uma coisa assim tão explícita e tão organizada e tão sindicada. Então, esses atos de pré-campanha estão dessa forma. Mas eu gostaria, já que você tocou no assunto, sobre essa questão dos shows. Veja o seguinte, quando um determinado artista, no entusiasmo da sua participação, etc., ele faz lá uma referência a uma candidatura de preferência, você desculpa, é uma manifestação absolutamente individual e que, no meu entendimento, ela está pura e simplesmente agradando a quem vota naquele candidato e dando chance para esse artista dizer de que ele gosta. Ele não está ganhando voto por causa disso. Isso não é um ato de campanha propriamente dito. Aliás, aquele que está assistindo o show e que não gosta do candidato tem todo o direito de vaiar se quiser. Tá certo? Enquanto um aplausa, o outro diz, não é assim, não gosta. Então, para mim, não há, vamos dizer, um ato de desequilíbrio propriamente dito nisso. É um show, é um evento único, não é uma coisa organizada. Diferente, por exemplo, é você em estabelecimentos
diversão pública, antes de começar qualquer exibição no cinema, por exemplo, você fazer uma apresentação de uma plataforma de algum candidato. Aí sim, você está usando, vamos dizer, um bem de uso público, um privilégio até de uma pessoa jurídica, que é o próprio cinema, de estruturar uma espécie de campanha organizada. Agora, se eu entrar no cinema, tá todo mundo lá, eu sou um espectador como outro qualquer, eu levanto e falo, viva fulano de tal, algum determinado candidato, você está dizendo que eu estou fazendo propaganda Mas aí no eleitoral? caso, por exemplo, do Lollapalooza, que é um evento que foi particular, o artista estava ali recebendo um cachê para isso não caracterizaria também, não? De modo algum. Porque aí é igual o cinema, a comparação, assim, no caso. Não, não, porque o próprio artista, ele está lá na função dele. Mas ele está ganhando para isso, não tá um cachê do evento mas em si. não foi o evento. Assim, a organização Lollapalooza não disse, você vai, sobe lá e você faz loas ao Lula. Não houve isso. Era uma manifestação individual. Sim, essa é uma diferença fundamental e importante. Vamos supor que um determinado sacerdote, antes de começar qualquer culto, ou no meio do culto, todo culto, ele começa a dizer, olha, tem que votar nesse ou naquele candidato. É evidente que ele está violando a lei eleitoral. E mesmo durante a campanha, mesmo quando a campanha ela já pode acontecer. Uhum. Por quê? Porque você está usando uma máquina, vamos dizer, me permita chamar assim, que é a estrutura religiosa, o financiamento religioso e aquela cerimônia para fazer propaganda eleitoral. Outra coisa é o sacerdote, depois que fez lá toda a sua homilia, etc, descer e alguém entrevistar ele na frente da igreja, do templo, e ele dizer, não, eu vou votar no fulano de tal, eu sou a favor disso, sou contra aquilo. Isso ele pode fazer à vontade, tá certo? Mas quando é o próprio ente, igreja, cinema, estádio de futebol, a organização, quando ela faz algum tipo de campanha, isso evidentemente que é ilegal. Falando um pouquinho, você falou em relação à transparência, eu queria falar um pouquinho sobre as fake news, né? Um outro assunto também, acho que muito polêmico, em relação à questão das fake news nas eleições, muito tem se falado, né? A gente vê que algumas notícias se espalham, principalmente nas redes sociais. Eu queria entender exatamente, né, como que as pessoas, elas podem qualificar o que é realmente uma fake news, se isso está dentro, né, da parte jurídica ali, se existe algum código penal, civil, para a gente poder, de repente, a pessoa que recebe uma fake news quer levar isso adiante, denunciar. Como que está exatamente essa questão? Porque a gente viu recentemente até o próprio Alexandre de Moraes, ele disse que vai punir quem espalhar as fake news, né? E queria entender exatamente como que a população ela vai saber fazer essa diferenciação e como que vai ser feita essa fiscalização até para se haver essa punição. Olha, mentira sempre existiu. Essa não é uma novidade, tá certo? E quando você coloca isso no espaço eleitoral, existe na legislação eleitoral um regime específico que cuida exatamente de levar ao eleitor informações verdadeiras. E não é de hoje, desde 1997, que a lei eleitoral prevê o seguinte: você tem um direito de resposta quando haja uma ofensa, calúnia, difamação ou injúria, ou quando se divulgue uma informação inverídica que possa influenciar o julgamento do eleitor. Então, uma coisa é eu te ofender aqui. Outra coisa é eu imputar um fato, alguma situação a você que, ainda que não seja ofensivo, que seja inverídico e que possa levar o eleitor a um julgamento diferente. Isso sempre existiu. A nossa complicação hoje é essa situação difusa e muito democratizada de comunicação. Até os anos 90 e começo dos anos 2000, as campanhas eleitorais elas eram muito lineares, porque eram todas elas em veículos como rádio e televisão. Hoje, eu posso ser um grande comunicador na minha casa. Eu sou um influencer, e a partir daí eu posso difundir coisas. E outras coisas você difundir fatos que você sabe serem verídicos através desses outros meios de comunicação individual. Por exemplo,
o WhatsApp, as outras mensagens, formas de mensagem, etc. O que a Justiça Eleitoral pode fazer? Ela tem feito. Fazer um acordo, vamos dizer, com essas empresas que exploram esses meios de comunicação de ponta a ponta individual, como tem sido feito. E o que o eleitor pode fazer? A minha recomendação, e eu acho, aliás, que a Justiça Eleitoral, muito mais do que o ranger dos dentes de que vai caçar, vai pegar, etc., porque tudo isso depende. O direito é lindo, o que estraga são os fatos. Então, provar as coisas às vezes pode ser muito complicado. Então, eu acho que o que a Justiça Eleitoral mais deveria investir é na educação do eleitor para que ele saiba o que ele pode fazer. Existem alguns meios de comunicação, inclusive, que estão fazendo isso. O que o eleitor tem que fazer? Recebeu qualquer informação, ele tem que checar no jornalismo profissional. Essa é a educação fundamental que tem que ser dada ao eleitor. Mas olha, não é só o eleitor e não é só na época da eleição. É a gente desde pequenininho na escola. Que nós estamos num novo ambiente em que nós precisamos ser educados desde pequenos do que nós e como que nós vamos lidar com a divulgação de informações. Isso transcende a legislação eleitoral, isso vale para tudo. Vale para a vida, vale para você como consumidor. Eu posso ter uma fake news de alguma coisa que pode intoxicar a população inteira. Você vai dizer que isso é menos importante do que na eleição? Isso existe. E, no entanto, você não vê um juiz dizendo vou pegar, vou prender, vai acontecer. Claro que a justiça tem que funcionar quando provocada, mas ela só pode condenar e pegar com provas, tá certo? Então, não é essa ameaça, vamos dizer, nesses tons muito graves que vai consertar esse problema. Nós temos que concentrar essa crítica fundamentalmente naquele que é o destinatário da informação. E o destinatário da informação precisa ser educado a sair atrás da informação verdadeira. É a minha opinião.